Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série 7 Mulheres e um Propósito. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais tocantes da Bíblia, a da viúva de Sarepta. Já se sentiu em uma situação onde parecia que não havia mais saída, que seus recursos estavam no fim? A história de hoje fala exatamente sobre isso. Vamos para o livro de Reis, capítulo 17. A terra enfrentava uma seca severa, um tempo de grande fome. O profeta Elias, guiado por Deus, é enviado a um lugar chamado Sarepta, e Deus diz algo curioso para ele: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Agora, pensem comigo, Sarepta não era em Israel, era uma terra pagã, e a pessoa escolhida para ajudar Elias era uma viúva, alguém que naquela sociedade era extremamente vulnerável e pobre. Por que Deus escolheria justamente ela? Elias chega em Sarepta e encontra a mulher na entrada da cidade, apanhando lenha. Ele pede a ela um pouco de água e, em seguida, um pedaço de pão. A resposta dela é de cortar o coração. Ela diz que não tem pão, apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Ela estava juntando aquela lenha para preparar uma última refeição para ela e seu filho, e depois esperariam a morte. Essa era a realidade dela. O fim. Não havia esperança. Não havia plano B. Era o fundo do poço. Quantas vezes nos sentimos assim? Olhamos para nossa despensa, nossa conta bancária, nossa saúde, nossos relacionamentos e pensamos: é isso, acabou. Mas é exatamente nesse ponto que a fé entra em cena. Elias, o homem de Deus, diz a ela para não temer. Ele pede que ela faça primeiro um pequeno bolo para ele e depois para ela e seu filho. E então ele entrega a promessa de Deus: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Imaginem a cena: um estranho chega na sua casa no seu pior dia e pede o último recurso que você tem. Que decisão difícil! Ela poderia ter pensado: quem é esse homem para me pedir isso? Ele não vê a minha miséria? Mas algo no coração dela fez confiar. Ela obedeceu. Ela pegou o pouco que tinha e, num ato de fé e generosidade, compartilhou com o profeta e o milagre aconteceu. Dia após dia, a farinha não acabava e o azeite não diminuía. Deus proveu o sustento para aquela família e para o profeta durante todo o tempo da seca. Isso nos mostra algo poderoso sobre Deus. A provisão dele muitas vezes vem através da nossa obediência, mesmo quando não faz sentido. Agora vamos analisar um detalhe importante. Quando Deus disse a Elias: eu ordenei a uma viúva que te sustente, isso não significa que Deus forçou a mulher a obedecer, tirando seu livre-arbítrio. Deus, em sua onisciência, já conhecia o coração dela. Ele sabia que, apesar do medo e da escassez, existia ali uma semente de fé pronta para germinar. A ordem dada a Elias já era parte de um plano maior. Um plano que abençoaria não apenas o profeta, mas principalmente aquela mulher e seu filho. Deus poderia ter continuado a sustentar Elias com corvos, como fez antes, mas ele escolheu usar uma pessoa. Por quê? Porque Deus se importa com pessoas. A bênção precisava chegar à casa daquela viúva. Talvez, em suas noites de desespero, ela já tivesse clamado a Deus por um milagre. E o milagre chegou de uma forma inesperada. Isso nos ensina que Deus ainda usa pessoas para realizar seus planos aqui na Terra. Ele nos usa para sermos a resposta da oração de alguém e usa outras pessoas para serem a resposta das nossas orações. A questão é: estamos atentos para reconhecer os mensageiros de Deus em nossa vida? Mas a história não para por aí. A provação daquela mulher ainda não tinha terminado. Um tempo depois, seu único filho fica doente e morre. O desespero toma conta dela novamente. Em sua dor, ela questiona Elias, achando que a presença do homem de Deus trouxe à tona seus pecados e, como consequência, a morte do seu filho. Era a dor falando, a confusão de uma mãe que acabara de perder tudo o que tinha de mais precioso. Elias, profundamente comovido, pega um menino, o leva para o seu quarto e clama a Deus com toda a sua força. Ele se deita sobre o menino 3 vezes,
orando: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E Deus ouviu a oração de Elias. O menino voltou a viver. Elias desce e entrega o filho vivo para a mãe. E é nesse momento que a fé daquela mulher é selada de uma forma definitiva. Ela olha para Elias e diz as palavras que fecham esse capítulo de forma brilhante: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Percebem a jornada? Ela começou na desesperança total, passou pela obediência em meio à escassez, recebeu o milagre da provisão, enfrentou a dor da perda e, finalmente, testemunhou o poder da ressurreição. A fé dela foi testada no fogo, em todos os níveis. Ela não apenas ouviu sobre Deus, ela o experimentou de maneira profunda e pessoal. Qual é o propósito dessa história para nós hoje? Primeiro, nos ensina a confiar na provisão de Deus, mesmo quando nossos recursos parecem ter chegado ao fim. A nossa obediência em dar, mesmo quando temos pouco, pode abrir as portas para o milagre da multiplicação. Você já pensou que aquilo que você tem em mãos, por menor que pareça, pode ser a semente para um grande milagre? Segundo, a história nos mostra que, mesmo quando estamos vivendo um milagre, as dificuldades podem surgir. Receber a provisão diária não isentou a viúva de enfrentar a dor da perda de seu filho. A vida com Deus não é uma vida sem problemas, mas é uma vida com a certeza da presença dele em meio aos problemas. E por fim, nos ensina sobre reconhecer a voz e a ação de Deus através das pessoas. Elias foi o canal da bênção para a viúva, e a viúva foi o canal da bênção para Elias. Estamos dispostos a ser usados por Deus e a reconhecer quando Ele usa outros para nos abençoar? Você consegue identificar os Elias que Deus tem colocado em seu caminho? E você está disposto a ser a viúva de Sarepta para alguém que precisa? A jornada da viúva de Sarepta é uma lição poderosa de que a fé genuína é construída não na ausência de problemas, mas na superação deles com a ajuda de Deus. A confiança dela foi recompensada com provisão e vida. Que a história dela inspire você a confiar, obedecer e entregar seu pouco nas mãos do Deus que pode fazer muito. Obrigado por assistir a mais este episódio de 7 Mulheres e um Propósito. Se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe como Deus já proveu para você em tempos de dificuldade. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo vídeo da nossa série. Um grande abraço e até a próxima!